Meu nome é Ezequiel, quer dizer, Deus fortalece. A igreja na qual eu faço parte, ela é uma das maiores em termos de ensinamento bíblico do planeta. O nosso pastor presidente, Cisaque da Silva Valadares, ele está trabalhando para preservar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho que se prega hoje é um evangelho de etiqueta, na qual o texto sagrado de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, relata-os nos dias atuais. O gráfico do tempo, o calendário de Deus. O que é o gráfico do tempo? O que é o calendário de Deus? O gráfico do tempo é o trajeto oficial em dimensões. O calendário de Deus é o transitado oficial em horas. O papel do gráfico do tempo é indicar o trajeto em dimensões. O papel do calendário de Deus é apontar ou dividir as dimensões em horas e registrar os acontecimentos segundo as três vontades de Deus. Os demais recebem o nome de trajetos e transitados adicionados no gráfico do tempo. No caso do universo, o gráfico do tempo corta o universo com o trajeto oficial em dimensões e o transitado oficial em horas. No caso, o trajeto oficial em dimensões seria daqui a aqui, de eternidade a eternidade. O transitado oficial em horas seria daqui a aqui, de eternidade a eternidade. O universo seria daqui aqui. Universo. Deus, ele é tão grande que o universo, nas palmas de suas mãos, ele a considera como nada. Aliás, menos do que nada. O texto sagrado do Salmo 102, verso 27, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Nunca terão fim porque tudo começa em Deus. Nunca terão fim porque tudo termina em Deus. Por que isso acontece? Porque Deus muda os tempos e as horas. Deus, ele é tão grande que o universo nas palmas de suas mãos, ele a considera menos do que nada. Deus, ele quer habitar nos corações das pessoas. Basta reconhecer a seu Filho Jesus Cristo como resgatador. Foi ele que pagou o resgate com a sua própria vida. Disse Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Basta aceitá-lo como seu Salvador, seus pecados serão perdoados, vocês serão justificados instantaneamente e seus nomes serão escritos no livro da vida e aguardar o arrebatamento, na qual seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os mortos que morreram preparados em Cristo e os vivos que estão preparados em Cristo a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A nuvem em que seremos recebidos será uma nuvem branca. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. A mesma nuvem em que Moisés entrou nela. A que Moisés entrou era um fogo consumidor. E a do arrebatamento é uma nuvem branca. Por que isso acontece? Por causa da desdobra do tempo. Quando Moisés subiu ao monte Sinai a mandado de Deus, como mostra o texto sagrado, em Êxodo capítulo 24, versículo 15, 16, 17, 18, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Moisés, ele sai de uma dimensão desdobrada, que seria o universo, entra em outra dimensão que seria o tempo eterno, ou dobrado. O tempo eterno, em forma da nuvem, ela veio até o cume do monte, como mostra o texto sagrado em Êxodo capítulo 24, versículo 15 e 17. O tempo eterno em forma da nuvem, ele é ambulante, relata o texto sagrado em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 4 e 5. E se abriram os céus, e eu vi visões de Deus,
Ezequiel, ele viu uma grande nuvem, e no meio da nuvem, uma coisa como cor de ambar, que saía dentre o fogo, e do meio da nuvem saía a semelhança de 4 animais. No versículo 21 do capítulo 1 do livro de Ezequiel, vemos que ele se locomove-se. Para entendermos o texto sagrado, que seria o capítulo 1 do livro de Ezequiel, precisamos recorrer ao Espírito Santo. Caso contrário, nada saberemos. Mas por que isso acontece? Por causa da desdobra do tempo. Qual o propósito de Deus em desdobrar o tempo? Deus, ele queria se revelar-se. Mas a quem? Sendo que não tinha ninguém para ele se manifestar. Deus, ele propôs, diz o texto sagrado em Romanos capítulo 3, versículo 25, em criar algo. Deus não queria uma coisa programada. Por exemplo, apertava uma tecla no controle, o ser criado pronunciava glória a Deus. Apertava outra tecla no controle, Deus é bom. E assim por diante. Deus queria o livre-arbítrio, e assim foi. Mas custou caro a ponto de ninguém poder pagar. Só tinha um com condições de pagamento, seu nome é Jesus. Como está registrado no texto sagrado, em Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 e 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. Deus, ele é tão grande, ele revelou-se através da sua história, diz o texto sagrado em Jeremias capítulo 40, versículo 12. Mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos paus, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Deus com os atributos naturais, que seria onipresença, onisciência e onipotência, disse-lhe Jesus que viria e faria morada nos corações. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. É só aceitar a Jesus como Salvador e terás os seus nomes escritos no livro da vida. Para Deus, tudo é possível. Jesus pagou o resgate para Deus com a sua vida. Um preço caríssimo, na qual ninguém poderia pagar. Só Jesus. Jesus pregou, ensinou, curou e libertou em um calendário adicionado no gráfico do tempo, chamado de o ano em que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu ponto inicial, o trajeto em dimensões, o transitado registrou o seu nascimento. Jesus com 12 anos de idade, o transitado registrou Jesus com quase 30 anos. O transitado apontou e dividiu e registrou. Com 33 anos, Jesus entra em Jerusalém montado em uma jumenta. É aclamado rei. Em 14 de maio de 1948, o transitado aponta, divide e registra. Israel torna-se nação. O fim do trajeto, o começo do reino milenar. Então, Jesus, ele nasceu aqui. Com 33 anos, ele entrou em Jerusalém montado em uma jumenta, onde é aclamado rei. Em 14 de maio de 1948, Israel torna-se nação. O fim do trajeto, o início do reino milenar.